Eclesiastes, capítulo 1. Palavras do pregador filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades é tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles aí. E todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi? Isso é que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precedem, e das coisas que hão de ser também delas, não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto se sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela o exercitar. Atentei para todas as obras que se faz debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras, e vim saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Eclesiastes, capítulo 2. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse: está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até viu que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei nele árvores de todas as espécies de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com ele o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que foram antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de rei, e das províncias provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música, de todas as sortes. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei nada, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito,
E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei à contemplação da sabedoria, e dos desvários, e da doidice, porque que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que os outros fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi eu que os mesmos lhe sucede a todos, pelo que eu disse no meu coração. Como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim também. Porque então buscaria eu mais sabedoria? Então disse eu no meu coração que também isto era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de todo nos dias futuro total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo, pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, sim. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo, contudo ele se assenhoará de todo o meu trabalho, em que trabalhei, em que me ouvi sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade, pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza, contudo há um homem que não trabalhou nele, ou deixará como porção sua, também isto é vaidade, grande enfado. Porque mais tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda debaixo trabalhando do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto, até à noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que come e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho. Isto também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e dê ao bom perante a sua face. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha, tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para neles o afligir? Tudo fez formoso ao seu tempo, também pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus. Fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem come, bebe e goza do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada lhe deve tirar.
E isto faz Deus para que haja temor diante deles. O que é, já foi, o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque não há tempo para todo o intento ou para toda obra. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos são para um lugar. Todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra, assim eu tenho visto que não há coisa melhor do que se alegrar o homem nas suas obras, porque essa é a porção da sua obra. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eclesiastes, capítulo 4. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador, pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as mãos e come sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não é fim, nem os seus olhos se fartam em riqueza. E não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade, enfadonha e ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho insensato, que não se deixa mais ademoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino, via todos os viventes andarem debaixo do sol, com o mancebo, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes, capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina mais ao ouvido que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem o que fazem mal. Não te precipite com tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está no céu, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando ao Deus fizerem algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é o que não vote do que o que vote não pagues.
Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos, há vaidade. Sim, também há muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobre e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilheis de semelhante caso, porque o que mais alto é o do que os altos, para isso atenta, é mais alto do que ele. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que ama o dinheiro nunca se fartará de alimento. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, e se multiplica também os que comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que verem-na com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, que coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol, e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para os seus próprios danos. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada ficará na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar a sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? É de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidade e cruel furor? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem do seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem a que Deus deu riqueza e fazenda, ele deu poder para delas comer, e tomar sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Eclesiastes, capítulo 6. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e que muito frequente é entre os homens. O homem a quem Deus deu riqueza, fazenda e honra, e nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes o estranho lhe come, também isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto de balde veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobra o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu, mais descanso tem do que o tal. E certamente, ainda que vivem 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz sua cobiça. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que saber andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome já foi nomeado. E sabe-se que é homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele, sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade. Que mais tem no homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta com sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Eclesiastes, capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete,
porque ali se vê o fim de todos os homens. Os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza o rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-se, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca as diga, porque foram os dias passados melhores do que este, porque nunca com sabedoria isto perguntaria. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol, porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque Deus também fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto, e também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venha ouvir que o teu servo te amaldiçoe. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste aos outros. Tudo isso inquiri com sabedoria, e disse: sabedoria adquirirei. Mas ela ainda estava longe de mim. Longe está do que foi, e profundíssimo quem acha. Eu tornei-me a voltar-me e determinei o meu coração a xalamalcatá, a saber, e a inquirir a buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade, da doidice e dos desvaios. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laço, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Vedes aqui isto, achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas não achei. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram as muitas invenções. Eclesiastes, capítulo 8. Quem é como o sábio? É quem sabe a interpretação das coisas. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo: observa o mandamento do rei, e isto em consideração para com os juramentos de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo o propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de se suceder, e como haja de suceder quem lhe dará a entender. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito,
nem para poder sobre o dia da sua morte. Nem há armas nesta peleja, nem tampouco impiedade livrará os ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem, para sua desgraça. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e saíram do seu lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isto é vaidade. Visto que se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolongue, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem. Ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra coisa que se faz sobre a terra. Há justo a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios que se sucede segundo as obras do justo. Digo que também isto é vaidade, então exaltei eu a alegria, porquanto homem nenhum coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem o sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não a achará, ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Eclesiastes, capítulo 9. Deveras revolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, ao impuro, assim como o que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que o teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há de vários no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para que o acompanhe com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio, a sua inveja já perecem, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com um bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. E em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que todo o tempo e a sorte pertence a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo,
quando cai de repente sobre eles. Também vi debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade, em que havia poucos homens, e veio contra ela um rei grande, e a cercou, e levantou contra ela as grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes, capítulo 10. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra uma pouca de estultícia. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Ao tolo assenta-se em grande altura, mas os ricos estão assentados em lugares baixos. Vi os servos a cavalo e os príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra morderá. Quem acarretar pedra será maltratado por ela, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. E se tiver embotado o ferro e não se afiar o cobre, então se devem pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas nos lábios do tolo devoram. O princípio das palavras da sua boca é estultícia, e o fim da sua boca um desvário péssimo. Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será. E quem lhe fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurado tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças, e não para a rebeldice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoe ao rei, nem tampouco no interior da tua recâmara amaldiçoe ao rico, porque as aves do céu levariam a voz, e o que tem asa daria notícia das palavras. Eclesiastes, capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabe o mal que haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para a nuvem nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeie a sua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente, suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar,
Também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muito. Tudo quanto sucede à vaidade, alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e ainda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Eclesiastes, capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedora, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se abaixarem, como também quando tremerem os que estão no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a candeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo o que tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.